entrei na próxima rua, ele novamente atrás de mim. Foi que é o ponto que eu parei e falei, vocês estão me seguindo? Ele, não, eu só estou andando atrás de você. Aí ele começou a correr atrás de mim e foi que aqui ele me alcançou. Puxou meu cabelo por trás e me arremessou no chão com muita força. Ele subiu em cima de mim. A gente resolveu ir andando. Só que ao chegar ali na entrada, ali pertinho do motel, veio dois meninos. E eles pararam quando viu a gente. Aí a gente já sentiu uma maldade aí. E eles colocaram a mão. A gente falou, eles vão assaltar a gente e ficaram esperando. Aí a gente falou, vamos voltar. Foi que a minha colega pegou e falou bem assim, eu esqueci alguma coisa na escola, né? Pra gente voltar e a gente voltou correndo. Sextou Espírito Santo, sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. A partir de agora, o jornalista da TV Vitória, com o DNA da Record, pede passagem. Boa noite, minha amiga, boa noite, meu amigo. Claro, já peço para você anunciar, avisar. Cidade Alerta Espírito Santo está no ar. Olha a trinca de Ases. O Felipe pediu a trinca de Ases. Milena da Silva Martins, boa noite. Qual é o seu destaque? Felipe, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. A gente está acompanhando que o homem suspeito de tentativa de estupro no bairro Santana, em Cariacica, foi agredido por 5 homens aqui no bairro Itacibá, que também fica em Cariacica. Ele foi levado ferido para o hospital. Daqui a pouquinho eu vou voltar para contar como foi tudo isso. O detalhe da notícia é com você, Vitor Moreno Góes. Boa noite. Boa noite, Fernando Fuli. Boa noite a todos ligados no Cidade Alerta. Hoje nós vamos falar que os estudantes de um centro de ensino que fica no bairro Santa Luzia, no município da Serra, estão com medo dos constantes assaltos e também furtos que estão acontecendo ali na região. Na manhã desta quinta-feira, uma estudante teve o carro levado por criminosos. Nós conversamos com algum desses estudantes e daqui a pouco a gente vai ver o relato desses estudantes e essa insegurança que eles estão vivendo lá na região. Fuli. E o trailer do Cidade vai falar de uma situação pra lá de chata, não é isso, Michel Bermudes Auer? Boa noite. Boa noite, Fuli. Situação muito chata. Sabe aquelas ligações indesejadas que você não sabe de onde é que vem, ficam te ligando o dia inteiro de São Paulo, Rio de Janeiro? A gente hoje vai falar sobre esse assunto. O que fazer? Aonde procurar ajuda para solucionar esse problema? Daqui a pouquinho. Eu espero, Michel, eu espero, Moreno, eu espero, Milena, porque o que é importante para você vai ser sempre prioridade para nós. Gente, um filhote do capiroto, um camarada persegue 2 mulheres. Tenta, meu Deus do céu, estuprar uma delas no meio da rua, acaba preso. As vítimas reconhecem o camarada. Mas acredite, pasmem vocês, ele foi solto pela justiça. Acompanhe comigo essas imagens agora. Olha a criatura, o canalha e covarde. O suspeito segue a mulher pelas ruas do bairro Santana, em Cariacica. Ela está voltando da igreja para casa. Quando ela... Aí, ó, o camarada perseguindo ela. Ela vai chegar nessa rua escura. Ele avança o covarde para cima da mulher, derruba no chão. O bandido está tentando estuprar essa mulher ali, no meio da rua. Algumas pessoas chegam para ajudar essa mulher. E aí o filhote do capiroto foge. A história não parou aí. Esse camarada depois perseguiu a mulher dentro da igreja que ela frequenta. Aí ele foi encaçapado, preso, porque apareceu uma outra vítima desse vagabundo. As 2 reconheceram ele, apresentaram provas, mas mesmo assim o cabra foi solto. Põe no Cidade. Acompanhe essa imagem. A mulher caminha à noite pelas ruas do bairro Santana, em Cariacica. Esse homem de camisa azul começa a seguir cada passo dela. Depois, quando a mulher chega nesta outra rua, o homem ataca, joga ela no chão. A imagem está escura, mas dá para perceber que ele fica em cima dela, corpo a corpo. Segundos depois, uma moradora aparece, olha e volta para trás. O outro morador fica assustado, sai e retorna carregando uma cadeira com a vizinha. O bandido foge e a mulher fica no chão, em choque. Todo esse drama foi vivido por essa cabeleireira. Quando eu entrei na próxima rua, ele novamente atrás de mim. Foi que é o ponto que eu parei e falei, vocês estão me seguindo? Ele, não, eu só estou andando atrás de você. Assim, tipo essas palavras. E nisso achei estranho. Aí ele começou a correr atrás de mim e foi que aqui ele me alcançou. Puxou meu cabelo por trás e me arremessou no chão com muita força. Ele subiu em cima de mim.
prendendo a minha garganta, puxando minha perna. Eu cruzei as pernas, tentei revirar de lado e a única solução que eu tive foi gritar. O ponto que a vítima foi jogada no chão pelo suspeito é esse aqui, da rua Pedro Cogo. A ação foi registrada por câmeras da vizinhança mesmo do bairro. A vítima disse que a todo momento o homem gritava que ela era dele. Ele falava que eu era mulher dele, que é minha mulher, e eu não entendi isso. Essa mulher foi atacada no domingo. Ela disse que no dia ela não conseguiu registrar a ocorrência porque estava muito dolorida, com a garganta doendo, porque tinha gritado muito pedindo socorro. Só que na quarta-feira ela denunciou o homem, só que por outro motivo. Mesmo depois de ter atacado ela, jogado ela no chão durante o fim de semana, ele veio até a igreja, participou do culto e ficou procurando ela entre os fiéis. Quando encontrou, a mulher ficou desesperada, pediu ajuda aos familiares. Os moradores então perceberam a situação, seguraram o homem e acionaram a polícia militar. Essas imagens mostram o momento que o homem é levado para o cofre da viatura. Só que essa história não parou por aí. Antes da mulher ir até a delegacia com o suspeito, prestar depoimento ali acompanhada pela polícia, ela encontrou uma outra vítima, uma gerente de loja. Ela disse que está desesperada, porque ela também tinha sido seguida pelo mesmo homem antes dele entrar na igreja. Essa mulher conversou com a gente e contou o terror que ela viveu no meio da rua. Começou a me seguir. Eu adiantei os passos, ele adiantou em seguida, na mesma velocidade que eu. Eu percebi que ele estava me seguindo e comecei a correr em direção para cá, nessa mesma avenida. Ele correu na mesma velocidade atrás de mim e quase caiu, inclusive, porque ele estava meio estranho. Eu atravessei a rua, me joguei na frente do carro e aqui eu encontrei um carro da Força Nacional. Tinham 3 policiais, eles que me prestaram ajuda, socorro na hora. 2 ficaram comigo e um foi atrás. Quando esse foi atrás, ele já tinha sumido da minha visão, só que os policiais já tinham visto ele rondando aqui antes. Depois dos 2 casos, as vítimas, o suspeito, todo mundo foi para a delegacia. As mulheres prestaram depoimento e elas disseram que entregaram tudo o que tinham de provas. Entregaram as imagens, contaram tudo o que aconteceu. E o homem foi autuado e foi encaminhado ao centro de triagem de Viana por tentativa de estupro. Só que no dia seguinte, elas ficaram sabendo que ele tinha sido solto. Pelo bairro, nós conversamos com muita gente e o que mais ouvimos é que o homem é usuário de drogas e por isso teria tido esse comportamento. As mulheres estão revoltadas e disseram que desejam uma atitude das autoridades. Eu não sei mais o que fazer, eu só quero que ele seja detido, só isso, e saia das ruas. Realmente agora eu estou com medo, né? Porque ele tentou novamente me perseguir, para ele a primeira vez não foi o suficiente, ele veio a segunda vez, então ele pode tentar a terceira. Eu tenho certeza que você está indignado igual o Folia aqui, me segurando. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito tem 36 anos, foi autuado em flagrante por 2 tentativas de estupro e pelo crime de ameaça. Ele foi levado ao centro de triagem de Viana e depois solto em uma audiência de custódia. De acordo com a polícia, ele não tinha outras passagens. A audiência de custódia fica o juiz, fica lá promotor, fica advogado. Vou esperar ele matar uma mulher para depois. Esse suspeito, gente, tentou estuprar essas mulheres. Ele foi agredido por populares hoje à tarde. Olha a situação. Milena, atualiza essa informação pra gente. Isso mesmo, Fuli. Esse homem aí, suspeito de 2 tentativas de estupro, agora se tornou vítima na tarde dessa sexta-feira, porque ele foi agredido por 5 homens, segundo testemunhas aqui do bairro Itacibá. Ele estava andando aqui pelas ruas quando os homens passaram, já perseguindo ele. Inclusive, os comerciantes disseram que ele entrou numa loja para disfarçar, tentar fugir aí da mira dos agressores, mas não conseguiu. Um tempo depois, ele saiu da loja e começou a ser agredido por esses 5 homens. As testemunhas, inclusive, Fuli, contaram que ele chegou a dizer que estava arrependido de ter cometido aquela tentativa de estupro, que chegou a pedir perdão para a vítima e pediu para que os agressores não batessem nele, mas não adiantou não. Segundo as testemunhas, ele ficou cerca de 5, 10 minutos ali sendo agredido por esses homens que só pararam as agressões porque passou uma ambulância aqui na região na hora, com a sirene ligada,
Os agressores acharam que era uma viatura da Polícia Militar e acabaram fugindo. O homem caiu machucado aqui na calçada e os comerciantes chamaram a polícia. Ele estava aqui até agora há pouco, esse homem deitado, machucado na calçada. Depois de algum tempo chegou aí uma equipe do SAMU, levou ele para um hospital da região. Os socorristas não informaram para qual hospital ele foi levado, mas de fato a Polícia Militar continuou aí acompanhando toda essa situação. E a gente sabe que esse homem, que é, segundo a polícia, suspeito aí de cometer 2 tentativas de estupro. Agora a gente está acompanhando essa outra situação envolvendo esse mesmo homem, Folie. Muito bem, a Milena vai atualizar tudo isso e muito mais. Esse cara tentou estuprar 2 mulheres nas imagens que você viu. Soltaram ele na audiência de custódia. Deve ser para decretar a pena de morte dele aqui fora. Juntaram nesse cara e o bambu gemeu, mas quebraram o cara no pau. E agora, ao cara, sendo levado, nem se sabe o estado de saúde dele. A Milena está apurando todos os detalhes, mais informações a qualquer momento aqui na tela do Povo no Cidade Alerta, 6h11. Aqui, ó. Gente, um suspeito, olha, você já ficou abismado com esse estuprador que foi solto na audiência de custódia, tentou estuprar. Um suspeito de matar a mulher com um tiro na cabeça no dia do aniversário dela. Ele matou essa aí, a companheira dele. E o cara se apresentou à polícia, confessou o crime e foi liberado. Detalhe, se você puxar a capivara dele, o cara tem passagem, inclusive, por tráfico de drogas. Vamos lá, entenda melhor. Põe no Minha filha para casa, no dia do aniversário dela, enterrei ela no caixão. No aniversário dela, trazendo a bichinha. Foi muito triste. Hoje, 6 dias após o advogado do marido de Evelyn, ele preferiu não gravar entrevista. Nós pedimos uma entrevista, ele não quis gravar, mas ele se pronunciou por meio de nota e eu tenho essa nota aqui no celular. Bom, vamos lá, vou explicar para vocês o que ele disse. A nota explica que, primeiro, o suspeito e a vítima estavam em uma festa de aniversário e essa festa de aniversário seria de Evelyn. No meio da comemoração, uma discussão começou, o motivo seria ciúme. O suspeito teria ficado muito nervoso e, por isso, pegou uma arma, apontou para a cabeça de Evelyn e atirou. Segundo o advogado, sem a intenção de matá-la. Procuramos o histórico do suspeito e descobrimos que o homem é um velho conhecido da polícia. Segundo a Polícia Civil, esse homem já é muito conhecido da própria polícia. Diante de toda a situação, a mãe da vítima está revoltada. Ela afirma que não entende a justiça, que deixa sair pela porta da frente um homem com um histórico como esse e tendo feito o que fez com a filha dela. Mas eu acho que a verdade, aos poucos vai aparecer. Muita gente estava lá, foi no meio de uma festa. Não foi em lugar afastado, então muita gente viu. Tem muita gente que viu, muita coisa vai aparecer aqui. Quem vai proteger essa mãe aí? A Secretaria Estadual de Justiça informou que esse suspeito ficou preso entre os dias 24 e 26 de julho deste ano por tráfico de drogas. Ele foi liberado depois de audiência de custódia. Nós demandamos o Tribunal de Justiça para saber o que deveria ter sido feito em relação ao rompimento da tornozeleira eletrônica. O cara rompeu a tornozeleira em outubro, mas até agora não tivemos retorno. Os caras querem matar as mulheres capixabas. O cara com 2 tentativas de homicídio foi para a rua. Agora, esse cara com essa ficha, dá um tiro na cabeça da mulher dele, está na rua. Polícia Rodoviária Federal persegue carro lotado de maconha pela 262. A câmera da viatura gravou tudo. Preste atenção. Cadê o carro suspeito? Bota na tela aí o carro suspeito. Uma perseguição frenética na altura de Viana. A viatura com a sirene ligada, mas o camarada não para. De repente, ele entra na contramão. Você vai ver que o doido jogou o carro na contramão, acabou batendo. Foi uma loucura. Atenção agora, hein? Ali na altura de Viana. Ah lá, o doido vai jogar o carro na contramão e depois ele vai sair da pista. Gente, ó, agora, a qualquer momento, ele tá num jipão, não é isso, minha produção? E olha lá, agora, ó, vai vir um carro de lá, ele joga na contramão e sai da pista. Esse carro se estrupiou no meio do mato. Você vai ver que a polícia vai abrir o porta-malas, uma quantidade de cigarrinho do capeta, quase 370 quilos. O filhote de cobra d'água com jacaré saiu do carro e se escondeu no brejo, ficando só com a cabeça do lado de fora. Mas os agentes da PRF fizeram um pente fino na área e descobriram um doido. Põe no Cidade. A perseguição teve início no quilômetro 18 da BR-262 em Viana. Com alertas luminosos e sonoros, policiais rodoviários federais acompanharam todo o trajeto feito pelo motorista na noite de ontem. Passando a ponte de Viana.
As imagens gravadas durante a ocorrência flagraram quando o motorista, em alta velocidade, mudou de pista e bateu o carro contra uma cerca. Dentro do veículo, a polícia encontrou maconha no porta-malas e nos bancos dos passageiros. Com grande quantidade aqui de entorpecente, provavelmente maconha. E depois de pesada, totalizou 364 quilos. Depois de abandonar o carro, o suspeito fugiu a pé e até tentou se esconder em um brejo. Policiais contaram que o suspeito conseguiu correr por cerca de 50 metros. Ele não conhecia nada daquela região e acabou dando de cara com um terreno alagadiço, uma espécie de brejo. Sem muitas opções, o suspeito não pensou duas vezes e mergulhou no local. Os policiais continuaram a busca e logo depois conseguiram visualizar o homem, que estava com o corpo dentro do brejo e apenas com a cabeça à mostra. Ele foi localizado e acabou sendo detido no exato momento. O homem foi preso e levado para a delegacia de Cariacica. Ele foi identificado como Elison Luiz Meirelles Zanon. Para o delegado, ele explicou que buscou a droga em Minas Gerais e entregaria toda a mercadoria no centro de Vitória. Disse ainda que receberia no ato da entrega um valor de R$20 mil. Hoje pela manhã, o suspeito foi transferido para o presídio de Viana. O carro usado por ele era alugado e também foi levado para o DPJ. Eu sei que tem muito maconheiro triste vendo isso. Polícia Rodoviária recupera carro roubado 2 horas depois do crime. Gente, o veículo foi parado numa fiscalização na 101 em Guarapari. Dentro tinham 6 pessoas, inclusive 2 meninas de 14 e 17 anos. Todos foram gentilmente conduzidos para a delegacia. No carro, os policiais encontraram ainda uma arma e munição. Daqui a pouco, os detalhes desse quiprocó e dessa ação da PRF. Mas olha só. Gente, uma carreta carregada de papel tombou na BR-101, também em Guarapari. E foi na noite de ontem. O motorista teve ferimentos leves e a carga... foi o quê, tio Fuli? Saqueada. Põe no Cidade. A carga ficou espalhada na pista e no canteiro central da rodovia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista se machucou um pouco, mas nada grave, e foi levado para a UPA de Guarapari. A maior parte da carga de papel foi perdida após o tombamento, porque foi saqueada. O acidente aconteceu no quilômetro 332, conhecido como Curva da Morte. O motorista de 36 anos afirma que saiu de Viana e seguia para São Paulo, mas por volta de 7h30 da noite perdeu o controle da direção do veículo e ele tombou. A empresa estima que o prejuízo ultrapasse R$80 mil. Segundo a PRF, a carreta foi retirada da pista por volta de 11h30 da noite. Daqui a pouquinho o trailer do Cidade já recebe ligação, aquela chata, mais chata. O Michel vai falar com o pessoal do Procon. Segura aí que eu tenho um recado para você. E agora, tio Fuli, é a hora que a comunidade tem voz e tem vez na tela do Cidade. Aqui nos bastidores do Cidade, eu e o Michel usamos uma expressão. Pediu para ser chato lá no Vale do Eco. Quero ser chato, chato. E Deus atendeu. É a tal da ligação no celular da gente. E o que o Procon vai falar com você, Michel? Boa noite, meu compadre. Boa noite, Fuli. Enche a paciência, tá? Eu recebi essa semana até uma da África do Sul. Tava assim, África do Sul. Falei, gente, o que é isso aí, pelo amor de Deus? Aí, ó, a gente recebe ligação de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Curitiba, é o tempo inteiro. Tem gente que chega a receber mais de 30 ligações dessa por dia. De acordo com o Procon, a maioria dessas ligações vem de empresas de telemarketing para oferecer produtos, cartões, serviços. Tem a história também dos bancos que oferecem os consignados. Mas, gente, é muito claro, se você quiser, você tem o direito de bloquear essas ligações. E hoje a gente vai ensinar você a fazer isso. Põe no Cidade. Na tela do celular, várias ligações com números estranhos. Fabiola não tem paz. Ligaram pra você quantas vezes? Só hoje? Mais de 10 vezes hoje. Mais de 10 vezes só hoje? Só hoje. Eu peguei o telefone agora e tinha 6 ligações que eu não atendi. Tudo 011? Foi indo pra cozinha, tudo 011. Você que está assistindo essa reportagem já deve ter passado por isso também. O telefone toca e você vê uma chamada de número desconhecido. Normalmente de São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. São as ligações de empresas oferecendo serviços, produtos, empréstimos. Elas são um tormento para milhares de brasileiros. Entre os capixabas não é diferente.
recebeu essas ligações de telemarketing? Todo dia. Todo dia? Todo dia. E o que você faz? Não atendo, desligo. Mas deixa a paciência. Enche. Recebo. Todo dia? Quase todo dia. Cobrança e um monte de ligação. São Paulo, Isso mesmo. Não, eu já nem atendo mais. Não aguenta mais? Não, às vezes eu fico aborrecida, que eu estou descansando. Já sou idosa, tem que sair correndo para atender o telefone. Vai ver a gente oferecendo produto. Esse problema das ligações indesejadas de empresas de telemarketing se tornou tão grave no Brasil que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, criou um canal para que você, que não aguenta mais receber esses telefonemas, possa bloquear as empresas que fazem isso. Gente, e o serviço tá bombando no país todo. No Brasil, só este ano, o site já recebeu mais de 3 milhões e 300 mil denúncias. Aqui no estado, mais de 55 mil capixabas já denunciaram empresas que atuam por aqui. O site é o nãomeperturbe.com.br. Ouvimos o Procon sobre esses casos. De todo o Brasil, inclusive até ligações do exterior, né? Então o consumidor precisa ficar atento, né? Ele tem essa ferramenta que a Anatel disponibiliza, que é o Não Me Perturbe, né? E vai bloquear o seu telefone para não receber chamadas. Não é os telefonemas, esses números que você está recebendo que vai ser bloqueado, não. Você pode bloquear tanto a pessoa física, também pode bloquear a pessoa jurídica, né? Você pode ter vários números de telefone no seu nome, por isso que é importante, na hora que você for fazer o bloqueio, você estar de posse com seus documentos pessoais, porque você precisa fazer um cadastro. O site é exclusivamente para receber denúncias sobre empresas de telemarketing, empresas de telefonia e bancos que oferecem consignados. A navegação é simples. Você tem as opções de solicitar o bloqueio, pedir o desbloqueio e também consultar ou editar a sua denúncia. A lista de empresas que podem ser bloqueadas está no site. E é importante explicar também para o consumidor que tem um prazo para fazer esse bloqueio. É 30 dias. Caso a empresa insista em te ligar, você pode procurar o Procon e também denunciar na justiça. Ela pode sofrer sanções administrativas. É óbvio que a gente respeita a ampla defesa do contraditório, né? A gente comunica essas empresas, as empresas respondem a gente e se efetivamente elas não estão respeitando a vontade do consumidor, elas serão autuadas, abrirá um processo administrativo e no final esse processo tornará uma multa contra essa empresa. Essa é Cláudia, cuidadora de idosos. Cláudia foi vítima de um golpe. Bandidos entraram no aplicativo Caixa Tem e sacaram todo o FGTS dela. Antes, durante e depois desse golpe, ela recebeu várias ligações estranhas e ficou na dúvida. Eles ouvem a voz da gente e desligam. Quando não, pede para guardar na linha, desligam. A minha dúvida é, será que isso é para clonar o meu telefone? Que tem coisa de banco aqui no meu telefone. Será que isso tem relação com o golpe, né? Pois é, eu fico preocupada com isso. Não, Cláudia, por enquanto não existe relação entre essas ligações repetidas e o golpe do qual a senhora foi vítima. De qualquer forma, se tiver dúvidas, procure a polícia. Outra dúvida muito comum é atender ou não as ligações de números desconhecidos ou números restritos. Eu, particularmente, quando chega a esses números restritos, eu não atendo não, porque eu acho que a pessoa, para conversar com a outra, ela tem que se identificar. E hoje em dia, no mundo que nós estamos vivendo, as pessoas estão se aproveitando dessas situações, dando golpe. Perguntamos a opinião do diretor do Procon estadual. Atender ou não? É difícil a gente falar para a pessoa não atender, que pode ser uma ligação que é interessante para o consumidor. O consumidor deve atender, na minha opinião. Agora, se aquilo ali, ele efetivamente vê que é uma coisa que está importunando ele, aí não. A primeira ligação, geralmente as pessoas atendem, né? Pode ser uma ligação, você tem relações comerciais, você tem parentes em outro estado, né? Pessoas que lhe conhecem, então você deve atender, na minha opinião.
Pois é, gente, eu naveguei nesse site, né, que a Anatel criou e é muito fácil a navegação, tá? Eu indico que todo mundo entre nesse site, realmente cadastre lá, né, os seus documentos, aí tem a lista de empresas, você vai lá e clica, fala, ó, não quero receber ligação dessa empresa, e aí elas vão ter 30 dias para parar de te ligar. Se isso não acontecer, você tem que procurar o PROCON. Daqui a pouco eu volto para falar mais um pouquinho desse assunto, porque agora chegou o nosso momento eleição. Hoje, a Monique Rosa, moradora de Prolar, em Cariacica, mandou um recado com os pedidos dela para a região 9. Vamos ver. Meu nome é Monique, eu sou moradora do bairro Prolar, da região 9 de Cariacica. O que eu desejo para minha região de Cariacica é mais educação. Acredito que mais investimento, quando nós investimos na valorização do professor, nos espaços físicos das nossas escolas, nos materiais, né, de desenvolvimento. Também desejo para minha região mais segurança. Precisamos cuidar dos trabalhadores, das pessoas que vão e voltam, né, para o seu trabalho, para suas casas todos os dias. Então, investir na segurança também. É isso aí, valeu pela participação. Gente, olha só, daqui a pouquinho no Jornal da TV Vitória acontece mais uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Vitória. Hoje será a vez do candidato do MDB, Fábio Lousada. Eu ainda lembro a você que tudo sobre as eleições de 2020 você confere num guia especial no jornal online Folha Vitória a partir desse QR Code que aparece aí na sua telinha. Eleições 2020, a maior cobertura do estado, você acompanha primeiro aqui. Fernando Folia com você, daqui a pouco eu volto com mais dicas importantes. Então, espera, já não basta a gente ser vítima de golpe, agora essa encheção de saco via telefone, ligação indesejada. O Michel volta ainda com o trailer do Cidade. Nós vamos falar agora de quê, tio Fuli? Insegurança em Santa Luzia, na Serra. Câmeras flagraram o momento em que o estudante tem um carro levado por bandido. Atenção, bota as imagens aí pra mim. Repare no alto do vídeo que ele para o veículo no estacionamento da escola de onde estuda, abre a porta de trás para pegar algumas coisas. Um carro para do lado, meu Deus do céu. O ladrão sai de lá, o filhote do capiroto, e aborda a estudante. Ela se afasta para não chamar a atenção, mas quando está perto da escada, corre para dentro do centro de ensino. Daqui a pouquinho, a reportagem completa sobre este absurdo aqui na tela do povo. Vou mudar de assunto e abrir meu coração. E agora? Agora é pra se alegrar, soltar o coração na sessão, ó. Beijo pra quem é de beijo. E abraço pra quem é de abraço. Põe no Cidade. Meu nome é Sara, eu sou da Serra e eu sou do bairro Novo Horizonte. E beijo pra quem de beijo, abraço pra quem de abraço. Beijo, Fuli! Oi, Fuli, meu nome é Kleber Lux, moro em Jardim Carapina. Beijo pra quem de beijo, abraço pra quem de abraço. Tchau, Fuli! Oi, Fuli! Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Beijo pra quem é de beijo, abraço quem é pra de abraço. Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Beijo pra quem é de beijo e abraço pra quem é de abraço. Tchau, Fuli! E aí, tô esperando você mandar nosso vídeo. E o tio Fuli põe no Cidade. Ei, depois do intervalo, todas as informações sobre a agressão ao suspeito de perseguir e tentar estuprar duas mulheres em Santana, Cariacica. Olha as imagens. O camarada foi liberado na audiência de custódia ontem. Hoje, o Bambu Germano foi espancado no bairro. Peraí, mas antes de ir pro intervalo, eu tenho um recado para você aqui, ó. É pá e pô, eu volto. Peraí, eu volto. Põe no Cidade. É aqui que o Espírito Santo sabe de tudo. Gente, um açougue foi arrombado hoje de manhã no centro de Guarapari. Cadê as imagens? Dá para ver o suspeito, o filhote do capiroto andando pela calçada, isso por volta das 3 da manhã. Ele vai direto para frente do açougue e tenta forçar a porta várias vezes e não consegue. O suspeito se afasta da porta, mas rapidamente volta a forçar mais um pouco. Não é que o danado consegue entrar e vai diretamente para o caixa. As imagens mostram o interior da loja em que o suspeito revira a gaveta, pega um notebook que estava no balcão e sai. Esconde o computador por baixo da roupa e da linha.
Daqui a pouquinho tem mais. O flagrante de um criminosos que ameaçaram e roubaram um carro de uma mulher na Serra. Segura aí que o Fuli tem mais um recado. Para a Bárbara, para o Brendo e também para o Lucas da Casa do Serralheiro. O Vitor Moreno já está no circuito de produção. Agora a gente vai falar da mulher que foi ameaçada, atenção, e teve o carro roubado na Serra. Era um ou mais que chegaram para fazer essa festa, Vitor. Provavelmente, Fuli, eram mais de um, né? Provavelmente não, eram mais de um, porque eles chegaram num veículo, um deles saiu, abordou a mulher e levou o carro dessa vítima e foram embora no outro veículo. Agora, Fuli, imagina você chegar e sair da escola com medo. É isso que os estudantes lá do bairro Santa Luzia, no município da Serra, estão vivendo, porque eles reclamam da insegurança e do medo e dos constantes assaltos ali na região. Ontem mesmo, como você mesmo disse, essa estudante, ela estacionou o carro na porta da escola, o criminoso estacionou ao lado, os criminosos estacionaram ao lado dela, um deles saiu do carro, abordou essa vítima, pegou a chave do carro dela e foram embora na maior tranquilidade. Ah, Fuli, foi meia-noite, 1 da manhã? Não, às 7h40 da manhã. E esse medo não é só dessa estudante não, várias outras estudantes reclamam aí da insegurança lá da região. Olha só, Fuli. A gente fica com muito medo. Não adianta a escola fornecer para a gente uma segurança se a gente vai ter acesso à rua e na rua a gente não tem segurança. Não adianta nada na escola a gente ter segurança, ter câmera, ter guardinhas e quando chegar no ponto a gente não tem segurança. Eu nunca vi ronda policial. É ponto de muito acesso a roubo, de muito acesso a usuários de drogas. É um ponto muito propício a estupro, tentativas de estupro. Eu conheço muita gente que já foi assaltada naquele ponto quando eu estudava na BL. Agora estudando aqui tem muitos casos também. Não tem segurança nenhuma, entendeu? Então é constante assalto. A gente fica à mercê mesmo dos assaltantes. E tem que cobrar sim das autoridades. O Vitor vai contar essa história na íntegra ainda hoje. Em 8 meses, minha gente, 9 crianças foram atingidas, meu Deus do céu, por balas perdidas. Isso na Grande Vitória. E elas ficam no meio do fogo cruzado da guerra dos traficantes. Põe no Cidade. A criança parente dessa mulher foi baleada em Nova Rosa da Penha, em Cariacica. A vítima estava dentro de um carro quando o tiroteio teve início. A mulher relata que foram momentos de desespero. Mal parou o carro e saiu do carro, os tiros começou. Aí foi onde acertou a criança. Graças a Deus de raspão, né? O jornalismo da TV Vitória contabilizou, de março a outubro deste ano, cerca de 9 casos envolvendo crianças e adolescentes. Quando o assunto é bala perdida envolvendo crianças e adolescentes, são várias as histórias que nós temos para contar. A começar pela mais recente, ocorrida ali na comunidade do Morro do Romão, onde 3 pessoas foram baleadas durante um tiroteio. As vítimas são um homem de 31 anos e 2 menores de idade, um de 15 e outro de 10. Os 2 menores são irmãos e não tinham nada a ver com a guerra do tráfico. Os familiares não quiseram gravar entrevista, mas contaram que os garotos estavam brincando no bairro quando o tiroteio começou. O menino de 10 anos levou um tiro de raspão na perna. Já o adolescente de 15 anos precisou ser socorrido e levado para um hospital. A informação é de que passou por uma cirurgia para a retirada de um rim e metade do estômago. Dia 20 do mês passado, uma criança de 11 anos foi vítima de bala perdida em Ulisses Guimarães, Vila Velha. A família decidiu se mudar do bairro. No dia dos fatos, a mãe informou que, apesar do ferimento ter sido grave, a criança não corria risco. Teve um grande livramento. E o Senhor naquele momento olhou por ela, porque por onde a bala passou é um local que atingia em vários pontos que ela poderia vir a óbito. Mas graças a Deus não aconteceu. Em 16 de agosto, uma criança foi atingida com um tiro de raspão. Foi durante um tiroteio em Nova Rosa da Penha 1, Cariacica. Um vídeo gravado por moradores mostra o ferimento causado pelo disparo. Nós não entramos nessas comunidades para atormentar a vida de ninguém, muito pelo contrário, nós entramos para levar segurança a essas pessoas dignas, trabalhadoras, humildes, honestas, que residem nesses locais. Esse é o nosso papel. Dia 27
de setembro, 3 adultos e 2 crianças foram baleadas durante uma festa no Morro do Jaburu, em Vitória. Foi durante uma troca de tiros entre bandidos e a polícia. Essa mulher foi ferida no confronto. Aí do lado eu vi só um tiroteio, eu tava com a criança no colo, aí eu só quis saber de se jogar no chão pra me proteger e proteger a criança. Aí quando eu fui ver, eu já tava toda machucada, né? Na tentativa de inibir ataques e confrontos, a polícia trabalha na apreensão de armas e assassinos. Nós retiramos esse ano já 3.294 armas de fogo de circulação, são 1.200 homicidas presos, 34 mil pessoas conduzidas às delegacias. Dessas 34 mil, 40% jovens, adolescentes ligados diretamente ao tráfico de entorpecentes, com uma irresponsabilidade e totalmente inconsequente. A defensora pública, que trabalha na área da infância e juventude, sugere que o Estado atue não somente com a força policial. O Estado tem que chegar nas comunidades, não com a polícia, né? Não simplesmente com o aparato de segurança pública, polícia, mas especialmente, principalmente, com os direitos mínimos que são garantidos a todas as pessoas: direito à saúde, à educação, à convivência comunitária, né? O direito à própria vida. Tá aí para você essa matéria do Douglas Rafael Camargo. Daqui a pouquinho o trailer de cidade com Michel Bermudes. Vem comigo, o recado é esse. Agora, de novo, a comunidade é destaque na tela do povo. Pra lá de chateação é quando você começa a receber esses telefonemas. O Michel já conversou com o pessoal do Procon. O que mais a gente pode passar de orientação para a gente não ser vítima dessa encheção de saco, Michel? Tem mais dicas, Fuli. Inclusive, a gente ouviu também uma advogada especializada no assunto para a gente saber a quem recorrer, caso essas empresas insistam em ficar ligando. O que fazer, tá? Tem os caminhos a seguir. Vamos ver então. Põe no Cidade. Sobre ligações indesejadas, já falamos que os telefonemas das empresas de telemarketing podem ser bloqueados no site nãomeperturbe.com.br. Mas essa advogada lembra que não é crime oferecer serviços pelo telefone. Elas entram em contato com o consumidor oferecendo produtos, serviços, combos diferenciados, com desconto, por exemplo. Isso não tem o menor problema, é uma estratégia de venda. Mas é preciso considerar que isso tem um limite. E o limite está na vontade, na manifestação do consumidor em continuar recebendo esse tipo de ligação ou não. O problema é quando a empresa insiste, mesmo depois do cliente deixar claro que não quer mais receber esse tipo de ligação. É possível acionar o Procon e até mesmo o Judiciário. Lembre-se, é um direito do consumidor de não ser perturbado, especialmente se ele já informou que não tem interesse nesse tipo de ligação. É importante lembrar que nem toda ligação desconhecida vende a empresas de telemarketing. Tem as cobranças também. Nesses casos, se você está devendo, a empresa pode ligar quantas vezes quiser? Pode receber ligações fazendo cobrança? Pode. Não pode insistentemente e constranger aquele consumidor. Aquele consumidor não pode ficar constrangido no local de trabalho dele, 10, 15, 20 ligações, o telefone dele tocando toda hora fazendo a cobrança. Existem meios legais para fazer essas cobranças. E outra coisa importante, não é em qualquer horário que a empresa pode te ligar, não. Finais de semana que você está descansando, né? Você não quer ser importunado. Essas empresas não devem fazer isso, mas infelizmente isso acontece, né? 8, 9, 10 horas da noite, o seu telefone está ali tocando e você sendo importunado por essas ligações. Por isso que essa ferramenta é importante, essa ferramenta de bloquear para o seu número não receber essas ligações.
Muito bom. Então, procurando sempre os seus direitos, tá? Não caia nessa de achar que você tem que ficar recebendo ligação o tempo todo, não, tá? Tá na lei. Você pode pedir o bloqueio. Repetindo o site, nãomeperturbe.com.br. Nãomeperturbe.com.br. Entra lá, faz o seu cadastro e se livra dessa encheção de saco. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá? Temos mais um Movimento Eleição aqui no Cidade Alerta. Dessa vez foi o Wellington Calixto, de Marcílio de Noronha, em Viana. Ele mandou o recado com os desejos dele, os pedidos para a região 3. Vamos ver. Me chamo Wellington Pacheco Calixto. Sou morador do bairro Marcílio de Noronha, Viana, Espírito Santo. O que eu quero para a minha comunidade de Marcílio de Noronha, uma segurança mais adequada para os cidadãos de bens, os comerciantes. Fui comerciante muito tempo no bairro Marcílio de Noronha. Porém, vejo uma grande fragilidade na questão da segurança pública do nosso bairro. Bom demais. Olha só, gente, daqui a pouco, no Jornal da TV Vitória, hoje com Alex Pandini e a Luana Damasceno, acontece mais uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Vitória. Hoje será a vez do candidato do MDB, Fábio Lousada. Eu ainda lembro a você que tudo sobre as eleições você confere num guia especial no Jornal Online Folha Vitória, a partir desse QR Code que aparece na sua telinha. Fernando Fuli, agora é com você. Uma boa noite, um bom final de semana. Segunda, tamo junto. Nós te esperamos aqui na segunda-feira. Tudo de bom, meu querido? Bom final de semana. Obrigado. E do Michel, ei, quero conversar com você. Muito legal. Vamos lá, produção. Uma granada foi encontrada em uma rua do bairro 1º de Maio, em Vila Velha. Militares estavam na região quando encontraram uma quantidade de drogas próximo ao local onde os entorpecentes estavam. Gente, foi encontrado um explosivo ali enterrado. A equipe do Esquadrão Antibombas foi acionada e detonou o artefato. Nenhum filhote capiroto foi detido e as drogas foram encaminhadas para a delegacia. Ei! Nós vamos para um rápido intervalo, é rapidinho e já, hein? Populares agridem suspeito de tentar estuprar mulheres em Cariacica. Mas antes, eu preciso dar um recado legal para você. Eu tô de volta. Segura aí, boa cidade. Domingo, às 10 horas, na TV Vitória, Mundo Business comigo, Ricardo Frizeira. Programa especial do Fórum Liberdade e Democracia do Instituto Líderes do Amanhã, que reúne lideranças como o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e o governador do estado, Renato Casagrande. Oferecimento Apex Partners e Instituto Líderes do Amanhã. Patrocínio Suzano, OCB, UVV, ArcelorMittal e Findus. De volta na tela do povo, obrigado pelo carinho e pela audiência. E agora, você acompanha a reportagem completa sobre o carro roubado que a PRF recuperou 2 horas depois. Na tela do povo, põe no Cidade. O veículo foi parado pelos agentes da PRF no quilômetro 345 da BR-101 em Guarapari. Esse veículo foi roubado na Serra, horas antes, né? E eles já tinham pegado a estrada, né? O destino ignorado no primeiro momento, mas eles fizeram um roubo e já estavam transitando com o veículo. Não fizeram nem questão de segurar uns dias, não. Já pegou o carro e pegou a estrada aí. De acordo com o agente, tinham 6 pessoas no carro, dentre elas 2 meninas de 14 e 17 anos. Todos foram levados para a delegacia de Guarapari. No carro, policiais encontraram um revólver e munições. O carro desta ocorrência foi devolvido ao dono. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, somente neste ano, em média 430 veículos roubados ou adulterados foram recuperados nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. A tecnologia ajuda demais, só que hoje a fiscalização, para ela ser completa, ela não pode se restringir apenas ao policial conferir o documento que é entregue pelo proprietário e não só do veículo, como também o documento pessoal. É necessário, no caso do veículo, fazer a conferência dos elementos de identificação, quais sejam, principalmente o chassi e o número do motor. Durante as fiscalizações deste ano, a PRF também prendeu criminosos. Uma das grandes capturas recentes realizada pela PRF foi a de um suspeito de 32 anos. A prisão aconteceu no mês passado. O homem é apontado pela polícia como o autor
autor de pelo menos 2 homicídios. A de um empresário de Uberlândia, em Minas Gerais, e a do policial militar aposentado e assessor parlamentar Mário André do Carmo Morandi. As fiscalizações da PRF também são responsáveis por grandes apreensões de drogas. De acordo com o agente Valdo, somente de janeiro para cá, a PRF já conseguiu apreender mais de 4 toneladas de drogas aqui no estado. Uma das grandes apreensões de entorpecentes aconteceu nesta quinta-feira. A PRF apreendeu 364 quilos de maconha no quilômetro 18 da BR-101, em Viana. Um homem foi preso e levado para a delegacia de Cobilândia, em Vila Velha. O suspeito teria confessado que trouxe a droga de Minas Gerais para ser entregue no centro de Vitória. A pandemia fez com que o movimento diminuísse um pouco nas rodovias, mas o tráfego, em nenhum momento, ele diminuiu ou parou. Acho que pelo contrário, acho que a demanda aumentou. No Brasil já são mais de 600 toneladas de maconha apreendidas. Como a PRF é uma polícia de nível nacional, talvez parte dessas 600 toneladas, muitas ficaram pelo caminho. Ficaram em Minas Gerais, em Goiás, Mato Grosso do Sul, teriam destinação final ao Espírito Santo, mas ficaram pelo caminho. Então não se trata somente de drogas apreendidas, no caso da maconha, nas rodovias capixabas, que já foi alto, 4,5 toneladas. Mas nesse total, no Brasil, com certeza, muita droga que viria para o nosso estado ficou literalmente pelo caminho. Parabéns à nossa PRF. Olha só, aquele camarada suspeito de tentar estuprar 2 mulheres foi espancado em Cariacica. A reportagem na íntegra, daqui a pouquinho. Segura e vem comigo. É agora, hein? Que a gente vai voltar a falar daquele camarada que teria tentado estuprar 2 mulheres lá em Cariacica. Foi levado para a delegacia e liberado. Só que hoje à tarde ele foi perseguido, o bambu gemeu, foi agredido no meio da rua. Põe no Cidade. Caído em uma calçada, rodeado de policiais e populares. Assim foi a tarde de sexta-feira do homem de 36 anos, suspeito de tentar estuprar 2 mulheres no bairro Santana, em Cariacica. A tentativa de estupro aconteceu na semana passada. Os comerciantes aqui da região preferiram não gravar entrevistas, mas contaram que a vítima estava passando aqui pelas ruas do bairro Itacibá e, num certo momento, percebeu que estava sendo perseguido por esse grupo de homens. Ele até chegou a entrar numa loja, começou a disfarçar para se esconder, mas não teve jeito. Em um certo momento, ele saiu e os agressores começaram a bater nele. As pessoas disseram que ouviram quando o homem disse que estava arrependido da tentativa de estupro, que tinha até pedido perdão para a vítima, mas não adiantou. Os agressores continuaram batendo nele e só pararam porque passou por aqui uma ambulância com a sirene ligada. Eles acharam que era a polícia e fugiram. Os comerciantes, então, chamaram a polícia. Nesse caso, o homem foi vítima, mas há poucos dias ele foi suspeito. Um dos ataques praticados, segundo a polícia, por ele, foi registrado pelas câmeras da região. A mulher caminha à noite pelas ruas do bairro Santana, em Cariacica. O homem de camisa azul caminha logo atrás. Minutos depois, o homem ataca. Joga a vítima no chão. A imagem está escura, mas dá para ver que ele fica em cima dela. Segundos depois, uma moradora aparece, olha e volta para trás. O outro morador fica assustado, sai e volta carregando uma cadeira com a vizinha. O suspeito foge e a mulher fica no chão em choque. Os moradores ajudam. A vítima é esta mulher que, traumatizada, relata os momentos difíceis que viveu. Puxou meu cabelo por trás e me arremessou no chão. Com muita força, ele subiu em cima de mim, prendendo a minha garganta, puxando minha perna. Eu cruzei as pernas, tentei revirar de lado e a única solução que eu tive foi gritar. O homem foi encontrado e chegou a ser levado para a delegacia. Ele foi para o presídio, mas foi liberado depois de uma audiência de custódia. Uma outra mulher disse que também já tinha sido perseguida pelo mesmo homem. Quando foi socorrido na calçada, o homem estava, segundo os policiais, com 2 documentos no bolso: um alvará de soltura e um encaminhamento de um psiquiatra para realizar um tratamento psicológico. O homem foi socorrido para um hospital da região. Para as vítimas, o trauma até de sair na rua. Eu não sei mais o que fazer, eu só quero que ele seja detido, só isso, e saia das ruas.
A Polícia Militar informou que foi acionada para atender um homem que estava sendo agredido no bairro Itacibá, em Cariacica. Chegando ao local, os militares verificaram que o camarada era o homem que foi detido por suspeita de estupro. Ele não soube definir a autoria do fato, quem fez o bambu gemer, e apresentava escoriações leves. O SAMU foi acionado. O Tribunal de Justiça do Estado informou que o processo tramita em segredo de justiça. Coloca a imagem, produção, desse cara tentando estuprar a mulher. Esses dias agora. Tentando estuprar. Ele. Quem foi que liberou esse cara numa audiência de custódia? Ele tentou estuprar 2 mulheres. Quem estava presente lá? O juiz, o promotor de justiça, o representante da Secretaria de Justiça. O cara, ele tem problema. Deixa esse cara internado, mas ele não pode ficar na rua. Quem garante que ele não vai estuprar outra mulher? Ou estavam esperando que matassem ele hoje? Essa que é a verdade, uma legislação porca e gente que não pensa na segurança das mulheres. Por isso que o nosso índice de feminicídio é gritante, é alarmante e é preocupante. Fica aqui o desabafo em nome das mulheres. A gente mostra agora a reportagem completa sobre as estudantes que tiveram um carro roubado em frente à escola onde elas estudam na Serra. As alunas de lá reclamam da insegurança e falta de policiamento. Põe no Cidade. A imagem mostra a estudante saindo do carro logo após estacionar o veículo. Repare que no vídeo, um deles aborda a vítima e pega a chave do carro. O bandido entra no veículo dela. Esse assalto aconteceu na manhã desta quinta-feira, no bairro Santa Luzia, na Serra. Esse assalto aconteceu às 7h40 da manhã. A vítima estava chegando aqui na escola para poder estudar quando foi abordada pelos criminosos. E repare que a escola fica bem às margens aqui da rodovia Norte-Sul, que em muitos momentos ela é bastante movimentada. A vítima está bastante abalada e preferiu não gravar entrevista, mas ela contou que depois desse crime, ela pensa em até largar o curso. Nem vir estudar mais, ela está querendo vir. E esse sentimento de medo não é exclusivo dessa vítima. Muitos outros estudantes que frequentam aqui a escola reclamam da insegurança aqui na região. Eu nunca vi ronda policial. É ponto de muito acesso a roubo, de muito acesso a usuários de drogas. Na semana passada, a Fernanda passou por um sufoco. Por muito pouco, não foi assaltada quando estava indo para casa. Eu chegar ali na entrada, ali pertinho do motel, veio 2 meninos. E eles pararam quando viu a gente. Aí a gente já sentiu uma maldade aí. E eles colocaram a mão. A gente falou, eles vão assaltar a gente e ficaram esperando. Aí a gente falou, vamos voltar. E a gente voltou correndo. A gente teve tempo de correr e não fomos assaltados, mas eles ficaram esperando a gente. Poliane estuda há 2 anos na escola. Ela disse que já presenciou muitos assaltos e furtos na região. Inclusive, na noite desta quinta-feira, mais um crime foi registrado. Ontem mesmo à noite foi tentativa de um assalto de uma moto aqui de aluno da escola, mas por sorte a polícia chegou e não conseguiram efetuar esse assalto, né? As alunas contam que a maioria dos assaltos acontece nos horários de entrada e saída dos estudantes. Por não ter um ponto de ônibus próximo ao local, elas precisam andar muito. E muitas vezes é nesse percurso que os assaltos acontecem. Aí eu venho correndo, na verdade eu venho tão depressa porque eu venho sozinha. Então eu venho depressa com medo de alguém me parar ou até me assaltar. De acordo com a polícia, os militares realizam patrulhamento preventivo na região da Serra e também fazem abordagens, cercos táticos e ponto base. A polícia reforça ainda que em casos de suspeita ou ocorrência de crime em andamento, uma viatura deve ser acionada pelo telefone 190. Para quem estuda na região, fica o medo de ser mais uma vítima da criminalidade. A gente está à mercê sem segurança da rua e sem segurança da escola. Assaltos, tentativas de assaltos, roubos, e as mulheres disseram para o Vitor Moreno, um medo também de serem agarradas, de uma violência maior acontecer. Fica o registro delas, nossas mulheres. Eu fico por aqui, sextou. Segunda-feira eu estou de volta às 6 da tarde. Cadê Alexandria Pandini? Aqui na Tela do Povo para comandar o Jornal da TV Vitória. Pandini, boa noite e bom trabalho.